Bom, pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai continuar na ação de trigonometria, né? E, bom, na aula anterior a gente estava tratando um pouco sobre triângulo retângulo, de um modo geral. Falamos sobre o triângulo retângulo, falamos sobre o teorema de Pitágoras, né? Que é praticamente automático quando se fala de triângulo retângulo. Bom, e depois, né, a gente resolveu alguns exercícios, né? Agora, pessoal, depois da gente ter visto essas coisas, né? Eu quero passar para vocês algumas relações trigonométricas, né, que a gente consegue construir dentro de um triângulo retângulo, tá? Então, olha só, a gente vai falar de três carinhas muito especiais hoje, né? Que é o seno, cosseno e a tangente. Muita gente pode ter visto isso já, assim, por cima ou não, pode ter sido aprofundado ou não, mas assim, não se preocupem, tá? Seno, cosseno e tangente é algo que a gente vai trabalhar bastante nas próximas aulas e vocês vão se familiarizando com os termos, tá? Para resumir, né, o seno, cosseno e a tangente, pessoal, é uma função onde ela calcula, essa função ela pega um ângulo e te dá um número, né? Então ela faz uma troca com você. Você entrega o valor do ângulo para a função e a função te devolve em troca um valor de um número, tá? Um número real que a gente diz. Então, o que essa função nos dá? Né? Ela nos dá a capacidade de fazer alguns cálculos, né? Trigonométricos, né? Para saber lado de triângulo, para saber quanto mede a abertura de um triângulo, para saber quanto mede um ângulo de um triângulo. A gente vai ver as relações e vai ver que elas se tornam ferramentas, né, para um fim. Então elas são um meio para a gente calcular, né, lado de triângulo, abertura de ângulo, enfim, resolver problemas práticos. Então, ângulo, seno, cosseno e tangente, na verdade, né, são três funções que a gente vai ver hoje que são muito úteis para a gente para resolver diversos exercícios, tá? Muito bem. Então, como eu disse, né, o triângulo retângulo ele já existe há diversos anos. A gente já viu sobre ele. É, E aí, olha só, aqui eu trouxe, né, um triângulo retângulo e coloquei uma legenda para vocês, né, para que vocês acompanhem aqui os nomes, tá? Então, como eu sempre digo, né, aquele ângulo que fica oposto ao ângulo reto, né, ele é chamado de hipotenusa, tá bom? É, o B e o C são catetos, né? Ou seja, são os lados que não são a hipotenusa, ou aqui, né, no caso, que formam um ângulo reto. Então, os dois catetos aqui, eles formam um ângulo reto, tá certo? Os dois juntos. E, né, a gente tem outras nomenclaturas, né? Esse B com o chapéuzinho em cima, pessoal, a gente está representando um ângulo, né? Que seria esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, a gente chama de B com chapéu. Justamente, pessoal, porque ele está no vértice B, tá bom? E a gente aplica a mesma lógica no C aqui. A gente chama esse ângulo de C chapéu. Professor, como assim B chapéu, C chapéu? Podia ser número, tá, gente? Aqui a gente coloca letra, como eu sempre gosto de dizer, né? Porque com letras, né, a gente sempre está generalizando as ideias. Né? A gente sempre está expandindo as ideias para todo tipo de triângulo retângulo, né? A gente pode expandir todas as ideias, tá? E aí, pessoal, além disso, né, a gente coloca algumas outras nomenclaturas no triângulo. Então, quando a gente pega, né, AC e coloca uma barra em cima, né, a gente está dizendo que a gente está olhando para um dos lados, né? No caso aqui, AC, no caso aqui é o cateto oposto ao ângulo B, né? Em outras palavras, né, ele está dizendo que esse lado aqui, pessoal, ó, AC, esse lado aqui, está oposto a esse ângulo, né? Então eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Como que a gente sabe se um lado é oposto a um ângulo, pessoal? Imagine que esse ângulo aqui é um olho, tá? Imagine que isso aqui é um olhinho, tá? Ó. Se ele for um olho, ele está olhando para frente, né? Está olhando para frente, ele está olhando para esse ângulo aqui, tá? A mesma coisa com esse olhinho aqui, ó. Ele está olhando para frente, ó. Então ele está olhando para esse lado aqui, tá? Então, pessoal, são nomenclaturas. A gente pode chamar, né, esses pontos aqui a gente chama de vértices. Os três lados nós chamamos de catetos, tá certo? E uma hipotenusa. E a gente pode também
dar nome para os lados sem usar esses valores. Por quê? Porque A, B e C são as medidas, né? Então, por exemplo, quanto que seria o A? O A seria, por exemplo, 10 centímetros, 5 centímetros, né? 15 centímetros seria uma medida. O B também seria uma medida, 10 centímetros, 20 centímetros. O C também seria uma medida, 3 centímetros, 4 centímetros. Seria uma medida, tá? E o nome que a gente dá para o lado, pessoal, o nome, né? Aí sim, o nome a gente chama de lado AC, lado BC ou lado CA, né? Ou AC, BA e BC, né? Então seria uma coisa assim, né? Quem seria o lado AC? Seria esse lado aqui, ó. Esse lado todo aqui. Quem seria o lado AB? Seria esse lado todo aqui, ó. E quem seria o lado BC? Esse aqui, tá bom? Então a gente dá nome, né, pro triângulo. Então com o chapéuzinho é ângulo. Com a seta sem cabeça, né, ou só uma retinha, a gente chama de um dos lados, né? Pode ser um cateto, pode ser hipotenusa. E aqui apareceu dois termos, tá, gente? Apareceu oposto e adjacente. Oposto, a gente já explicou, né? Oposto a um ângulo, geralmente a gente olha para o ângulo, né? Então, se o ângulo é o ângulo B, é esse ângulo aqui. Imagina que ele é um olho, né? E de frente para esse olho seria o nosso oposto, né? Então, esse lado aqui seria o oposto. Pessoal, e adjacente é aquele que é junto, tá? Então, adjacente, junto, tá? Então, quando você fala que, por exemplo, vou mandar um e-mail, né? Vou mandar um e-mail. Aí eu falo assim, segue o e-mail, segue anexo, por exemplo, segue anexo minha identidade. E aí você manda um e-mail e um arquivo dentro do e-mail com a identidade. Então, imagine que o anexo é como se fosse um adjacente, né? Então, lá, segue adjacente a minha identidade, né? Como se ela fosse junto, tá grudado ali no e-mail, né? Então, adjacente, pessoal, é algo que está grudadinho, né? Eu tinha um professor de matemática no ensino médio que ele gostava de falar que adjacente são os namorados, né? Então, quando tem dois namorados, eles estão adjacentes. Por quê? Porque eles estão sempre grudadinhos um no outro. Então, o que significa esse cateto aqui, pessoal, ser adjacente ao ângulo B, né? Então, primeiro, quem é esse cateto, né? Quem é esse cateto? É esse aqui, né? Ó, A, B, né? Esse carinha aqui. Então, esse cara aqui é o cateto. E o que significa ele ser adjacente? É porque ele está juntinho, ó. Então, o ângulo B está aqui e o cateto já está do lado, né? Tá juntinho. Então, quando tiver com dúvida, o que é adjacente? Lembra ou de namorado, é como se fosse um namorado, tá sempre junto. Ou lembra de anexo, né? Quem manda e-mail, coloca não sei o que, anexo e tal, é junto ali, coladinho, juntinho, tá bom? Muito bem, vamos para frente. Pessoal, agora eu quero trazer para vocês, né, algumas relações que a gente chama de relações trigonométricas. Essas relações são aquelas que eu disse, né, seno, cosseno e tangente. Pessoal, isso, como eu disse, é uma função, mas inicialmente a gente vai olhar, né, para seno, cosseno e tangente como se fosse uma divisão simples, tá? É uma leizinha que fala, olha, divida isso por isso, faça isso com isso. Né? É uma lei que determina exatamente o que você deve fazer, tá? E o que essa lei aqui está determinando, pessoal? No caso, né? Primeiro, eu quero que vocês entendam que nessa figura que está na tela, a gente tem um mesmo ângulo aqui, tá certo? E vários triângulos. Veja, a gente tem um triângulo menor, tem um maior aqui, outro maior aqui. E se eu continuar descendo retas aqui, ó, isso vai ser infinito, tá? Eu vou ter infinitos triângulos, um contido dentro do outro, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque, pessoal, esses triângulos, e aqui eu vou focar só nos que estão desenhados, né? Existem infinitos, mas eu não preciso de todos. Esses triângulos são todos proporcionais, eles têm uma relação entre si. O que significa isso, né? Significa o seguinte, gente, que eu posso pegar alguns lados e dividir e eu vou ter sempre os mesmos números. Em outras palavras, né? Se eu pegar aqui, olha só, se eu pegar esse lado, e dividir por esse lado aqui, eu vou ter um número, tá?
Como assim? Então, digamos que eu diga o seguinte, né? Eu estou dividindo o lado CD, né? Que é esse lado aqui que eu desenhei. Estou dividindo pelo maiorzão aqui, ó, EF, tá bom? EF, estou dividindo. São dois números, pessoal. Eu dividi um número pelo outro. Basicamente foi isso que eu fiz, tá? Isso aqui, gente, vai dar um número. Qualquer número, tá? Eu vou dizer, sei lá, vou chutar um número aqui. Vou dizer que vai dar 10. Tá bom? 10, vai dar 10. Podia dar 15? Podia. Podia dar 1000? Podia também. Mas eu chutei 10, tá bom? É um número qualquer. E aí, né, o que eu estou dizendo é que se eu pegar agora, gente, esse lado aqui, esse aqui, OD, e eu dividir por esse maior aqui, ó, OF, ou seja, eu peguei isso e dividi por esse maior todinho aqui, ó. Igualzinho eu fiz aqui, peguei o menor e dividi pelo maior. Então agora eu vou pegar o menor e vou dividir pelo maior. Se eu fizer a mesma conta, OD, que é o lado menor aqui, que é daqui até aqui, e eu dividir pelo OF, que é o maior daqui até aqui, pessoal, isso aqui, acredite ou não, ainda vai dar 10, tá bom? Então, gente, quando eu faço essas divisões, eu sempre vou obter o mesmo número. Isso a gente chama de proporção. Existe uma proporção entre as medidas de um triângulo, tá bom? Existe uma proporção. Essa proporção, gente, é sempre igual, né? Se eu tenho triângulos semelhantes, né, essa proporção vai ser igual. Aí a pergunta óbvia que vocês têm que fazer para mim agora é: professor, por que os triângulos são semelhantes, tá? Por que eles são semelhantes? Gente, olha só. Se a gente olha para esse triângulo, toda vez que olha para um triângulo, a gente tem que observar, obviamente, seus lados. Porém, o que mais importa em triângulos, geralmente, são seus ângulos, tá? O ângulo, ele fala muito mais sobre o triângulo do que o tamanho de cada um dos lados, né? Por isso que estudar ângulo se torna muito importante. Porque com a medida de ângulo, você consegue construir muito mais informação, tá? É muito mais útil. Então, veja. Esse triângulo pequeno aqui de dentro, ó, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Porque o ângulo aqui é reto, ó, veja, esse ângulo aqui é reto. E, né, um dos ângulos dele aqui é θ, tá bom? Θ. Professor, θ, o que é θ? Θ é uma letra grega para representar um número. Poderia ser, por exemplo, 30 graus? Poderia. Poderia ser 35? Sim. Qualquer valor que seja menor do que 90, né? Qualquer valor menor do que 90 poderia ser atribuído a esse ângulo aqui, qualquer um. Então, esse ângulo, pessoal, θ, ele é o segundo ângulo aqui. O primeiro é o reto, o segundo é ele, e o terceiro, gente, é esse ângulo aqui, ó. Então, 3 ângulos no total. Esse ângulo de cima, novamente, ele é um número. Ele é um número, qual número que ele é? Qualquer um, né? Aqui, como é um exemplo bem genérico, ele pode ser qualquer número. Então, eu vou chamar de alfa, tá bom? De alfa, uma letra grega, alfa. Gente, eu tenho 3 ângulos. O ângulo θ, o alfa e o 90. Agora, olha para esse triângulo de fora aqui, gente, ó. Olha para esse aqui. Se eu olhar para esse triângulo de fora, novamente, ele tem um ângulo de 90 e o ângulo da ponta dele é θ, né? Se eu olhar para esse grandão aqui, ó. Gente, então, se os dois ângulos já são idênticos, né? Esse ângulo aqui vai continuar sendo alfa, tá bom? Isso, gente, a gente chama de teorema de Thales. Só que a gente não vai aprofundar nisso, tá? Mas esse ângulo ainda é alfa. Então veja, gente, eu estou com 2 triângulos, um menor, um maior, mas os ângulos são iguais, né? Então eu tenho 2 triângulos que têm ângulos idênticos, porém os seus lados são diferentes. Obviamente eu tenho um triângulo bem maior aqui e um menor aqui dentro, tá bom? E os seus lados, né, como um é maior, outro é menor, os seus lados também, né? Do menor, os seus lados são menores, do maior, os seus lados são maiores.
Mas a mágica, a beleza, aparece quando eu faço essas divisões. Porque quando eu divido esse lado por esse, eu obtenho um mesmo número. Eu chamei de 10, pessoal, mas isso aqui não é só 10, isso aqui é um número qualquer, tá? É um número qualquer. E quando eu divido esse pequeno pelo grandão todo, eu obtenho esse mesmo número. Em outras palavras, pessoal, em outras palavras, tá? Isso aqui, ó, a divisão de CD por EF, ou seja, a divisão desse pedaço por esse, é a mesma coisa de eu dividir esse pequeno, que é OD, dividido por OF, que é o maior aqui, ó, OF. Tá bom? É a mesma coisa. Gente, e isso eu posso continuar fazendo. Eu posso pegar de novo, né? Dividir esse pequeno por esse, ou se não esse por esse, tá bom? E eu vou obter as mesmas coisas. Agora, o que eu quero fazer na realidade? Eu quero agora trabalhar com uma mistura dessas coisas, né? Então a gente já viu que os ângulos têm, que os triângulos têm os mesmos ângulos e que existe uma razão, uma proporção entre eles, tá bom? Então veja, pessoal, agora o que eu vou fazer? No lugar de eu dividir esse lado por esse, ó, e obter um número, eu posso, né, no lugar disso, dividir, por exemplo, esse lado, sei lá, pela hipotenusa. Entendeu? Eu posso, se eu quiser. E eu posso fazer o mesmo processo com esse triângulo maior. Eu posso dividir esse lado maior por essa hipotenusa toda aqui, ó. Você entendeu? Se eu fizer essa divisão, adivinha só? Eu vou obter o mesmo número. Sempre o mesmo número. Pessoal, e esse número, ele tem um nome especial, essa divisão, tá? Então, primeiro, vou fazer a divisão. Vou pegar esse lado aqui e dividir pela hipotenusa, tá bom? Então, esse lado aqui seria CD. Então, eu vou escrever CD dividido por OC. OC, tá bom? Então, dividir esse por esse. Dividir. E como eu já disse, pessoal, a mágica está em que eu posso pegar esse mesmo lado aqui, né, que seria um dos catetos, e dividir pela hipotenusa grandona aqui, tá bom? Esse cateto é o EF, dividido pelo cateto OE. Então, dividido pelo cateto OE. Pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque além deles dar os mesmos números, né, eles vão dar o mesmo número, tá? Quando eu fizer essa divisão. Ele tem um nome, né, um nome especial, que a gente chama de seno, tá? A gente chama isso aqui de seno. Geralmente o seno é com I, tá, gente? Se vocês me virem escrever o seno com I, né, não estranhe, tá? É por causa que eu já escrevi muito seno com I, porque seno com I está em inglês. Tá? Em inglês o seno é com I, em português é com I. E aí por causa do doutorado eu já escrevi muito seno com I. Né? Mas se vocês me virem escrever o seno com I, não estranhe, tá? O certo é com E, beleza? Então, pessoal, a gente chama esse número de seno. Como assim seno? Porque ele é sempre fixo, gente. Toda vez que eu divido, né? Que eu divido esse lado que a gente chama de cateto oposto. Então, toda vez que eu divido o cateto, vou chamar assim, ó, de cateto oposto. Gente, não tem retinha aqui em cima, tá? Se tiver retinha aqui em cima, eu estou falando de C e O. Não estou falando de C e O. Sem retinha, eu estou só abreviando os nomes, tá? Cateto oposto. Cateto oposto. Se eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa, então, gente, eu tenho sempre esse mesmo número. Esse mesmo número. Então, o que eu fiz? Eu dividi o cateto oposto. Cateto oposto a quem? A um ângulo, gente. Ao ângulo θ. Então, pessoal, isso aqui a gente chama de seno de θ. Então, o seno de θ é o quê? É aquele número que está oposto, é aquele número que é dado na divisão do cateto oposto ao θ pela hipotenusa. O seno de θ é o número que a gente encontra dividindo o cateto oposto ao ângulo θ pela hipotenusa.
Então, o seno de θ é eu pegar o cateto oposto ao θ e dividir pela hipotenusa. Então, é isso que eu fiz. E isso, pessoal, é a definição da primeira relação trigonométrica, né, dentro de um triângulo retângulo, que a gente chama de seno. Beleza? Olha só, com isso a gente constrói as outras definições. Depois do seno, pessoal, a gente pode construir o cosseno. Por quê? Porque, veja, eu dividi o cateto oposto, mas e se eu tivesse dividido o cateto adjacente pela hipotenusa e feito o mesmo processo com o triângulo maior? Pegado o cateto adjacente, adjacente ao ângulo θ, e dividido pela hipotenusa maior, eu obteria o mesmo número, o mesmo valor, tá bom? Então, pessoal, o o cosseno do θ é você pegar o cateto adjacente a θ, que a gente chama de cateto adjacente, e divide, pessoal, isso pela hipotenusa. Tá bom? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente chama isso de cosseno. Gente, tem como fazer mais conta ainda? Dentro do triângulo, tem como eu criar outra divisão que não seja essas duas? Sim. E essa outra divisão, gente, a gente chama de tangente. E aqui, pessoal, é outra aspas que eu vou abrir. Se vocês me pegarem escrevendo tangente assim, não briguem comigo, tá? Geralmente tá errado, tá? Tangente se escreve assim, tá bom? Tan, T-A-N. Eu aprendi assim, desde menino. Então, hoje, como mudou, existe uma reforma, né? Para isso, uma regra da ABNT para isso. O certo é tan, tá bom? Tan. Mas também, se você escrever TG, provavelmente todo mundo vai entender, tá bom? Mas a tangente de θ, que é um número fixo, pessoal, é eu pegar, olha só, eu já fiz cateto oposto e hipotenusa. Eu já fiz cateto adjacente e hipotenusa. Sobrou quem agora no triângulo? Sobrou cateto oposto sobre adjacente. Tá bom? Então faltou só essa divisão para fazer. E é justamente essa divisão que me dá, né, a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Pessoal, macetinho para decorar. Coca, coca, tá? Coca, coca. Então, você toma um copo de coca, não aguenta e toma outro copo de coca. Tá bom? Então, coca, coca. Então, gente, né, essas três relações, elas são fundamentais para diversos exercícios, justamente porque o triângulo ele tem essas propriedades especiais, né? Quando você faz as divisões, você sempre obtém os mesmos números. E isso, gente, foi descoberto há muitos anos atrás, muitos anos. Os egípcios já sabiam disso e já usavam isso, tá bom? Ó, o Davi viu isso aí, ó. Davi tá esperto. Então, beleza, pessoal. Então, a parte de relação trigonométrica que eu queria passar para vocês é essa. Agora, a gente vai ver uma tabelinha ali, né? E vamos fazer umas continhas, tá bom? Olha só. Olha para essa tabela aqui, tá? Olha para essa tabela. Gente, essa tabela é uma tabela grande. É uma tabela grande e não dá para decorar fácil, tá? Eu, particularmente, na época do ensino médio, não dava conta de decorar essa tabela. Mas, na aula que vem, eu vou passar uma música para vocês. Espero que dê certo, né? De passar essa música pelo Google Meet aqui, não deu um problema. Uma musiquinha simples que vai ensinar vocês a decorarem, né? A parte fundamental da tabela. Existe uma parte que é fundamental nessa tabela. E essa parte é justamente esse pedaço da tabela aqui, ó. Então, primeiro, o que exatamente essa tabela está dizendo, tá, gente? Talvez não seja todo mundo que saiba ler tabelas com facilidade. Tem gente que tem dificuldade de ler tabela, eu sei. Mas, gente, ó, vou passar um macete para vocês, tá? Toda vez que vocês estiverem tentando ler uma tabela, vocês sempre se preocupem
primeira coluna e com a primeira linha, tá? Sempre assim. Olhem para esses dois, tá, gente? O cruzamento dessas informações, né, te dá a resposta do que a tabela está te mostrando. Então, primeira linha e primeira coluna, sempre assim. Veja, né, o que exatamente, pessoal, a primeira linha está me dando, né? Me dá alguns valores, veja, né? Aqui a gente chama de x, né? Quem seria o x? X a gente vai colocar esse x aqui dentro, ó, tá? Então o x pode ser 0, ele pode ser π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, tá? Desculpa. π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, pode ser π, 3π sobre 2 e 2π. Ao mesmo tempo, ele pode ser 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Ah, professor, como assim? Lembra, gente, a gente estudou sobre isso. A gente sabe que esse π sobre 6, ele é medido em radianos. Π sobre 4 é medido em radianos. A gente viu isso, a gente fez essas contas. Converter um ângulo em outro, tá bom? Então, todos eles aqui, né, que estão do lado de fora dos parênteses, são medidos em radianos, enquanto os que estão do lado de dentro dos parênteses, são medidos em graus, tá? Gente, o que a tabela está dizendo? A tabela está mandando você, está te mostrando como calcular o seno e o cosseno de alguns ângulos. Veja, eu quero calcular, né, o seno de 60. Como que eu calculo o seno de 60, gente? Ó, o 60 está bem aqui e o seno está bem aqui. Então, pessoal, para eu calcular o seno de 60, é só eu cruzar as informações, tá bom? Então, cruzei a informação e descobri que o seno de 60, é igual raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, mas e se o ângulo tivesse sendo medido em radianos, ao invés de graus? Então, não tem problema. Não tem problema. Seno de π sobre 3, tá? Π sobre 3. Radianos. Eu não vou escrever radianos do lado aqui, tá, gente? Não vou. Então, seno de π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Mas, como assim? É o mesmo valor? É. Por quê, gente? Porque são lembre-se, duas medidas para o mesmo ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é uma abertura. Então, pessoal, vamos recapitular aqui. A gente viu essa coisa, né? A gente está medindo um ângulo. A gente tem duas maneiras de medir, com grau e com radiano. A mesma coisa, por exemplo, distância, né? Comprimento. Por que a gente mede a tela do computador em polegada e não em centímetro? Porque sim. Provavelmente porque nos Estados Unidos se usa muita polegada. Então, né, a gente poderia medir a tela do computador em centímetro? Poderia, mas mede em polegada. Está errado? Não está errado. São duas maneiras de medir comprimento. Então, radiano e grau, duas maneiras de medir ângulo, tá bom? Então, vamos relembrar isso. A gente viu isso nas aulas anteriores. Então, pessoal, essa tabela é isso que ela faz para a gente. Ela nos dá valores, tá? Então, quando você cruza as informações, você sempre obtém um novo valor. Você cruzou, né, 180, por exemplo, com cosseno, o que você descobriu? Você descobriu que, né, que cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Pessoal, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu sempre, quando coloco o ângulo em grau, eu sempre coloco a bolinha. E quando eu coloco em radianos, eu não coloco nada, não escrevo radianos do lado. Por quê? Porque, pessoal, geralmente, ângulo não pode ser quebrado, né? A gente, geralmente, tá, gente? Assim, existem exceções, tá? Mas, geralmente, você, quando estiver fazendo prova, um Enem da vida, um vestibular, qualquer coisa, geralmente, você não vai encontrar
um ângulo assim, ó, 25,72 graus. Muito difícil isso aqui acontecer, tá? Por quê? Porque existe uma convenção, né, um combinado, né, que ângulo, a gente não coloca ângulo com vírgula, tá? Então a gente transforma isso aqui numa coisa que a gente chama de minutos, horas, minutos e segundos, tá bom? E aí eu não vou passar isso para vocês, porque, sinceramente, isso nem cai no Enem, mas vocês não vão encontrar ângulo assim, ó, com vírgula, tá? Geralmente o ângulo ele é dado com um número inteiro, tipo 180, sei lá, 110, 120, uma coisa assim, tá? Sempre número inteiro. E aí eu gosto de colocar o grau do lado para não confundir com radiano, tá? Porque radiano eu não vou colocar nada. Toda vez que eu colocar seno de um número qualquer, se eu colocar 1000 aqui, gente, ó, e não colocar a bolinha em cima, é radiano, tá? Se eu colocar a bolinha, vira grau. Então, por exemplo, eu posso calcular tranquilamente o seno de 142,75. Por quê? Porque eu não estou fazendo em grau, e sim radiano. Por quê? Porque em grau a gente não costuma usar vírgula, tá bom? É bem difícil de encontrar grau com vírgula, tá bom? Pessoal, então a aula de hoje vai ser isso, né? Eu vou parar por aqui.